Bom, hoje a ideia é fazer aula de cálculo, né? Derivadas. Então, porque bom, a gente começou com curvas parametrizadas. O que é uma curva parametrizada? É uma função C de um intervalo, digamos, em R3 ou R2. E a gente precisou derivar isso aqui. Não tem grandes... O problema da mudança realmente na derivada não é quando muda aqui de R para R2, R3, Rn. A derivada muda quando, em vez de você ter uma variável, você passa a ter mais de uma variável. Então aqui isso é relativamente tranquilo. Então vamos considerar a questão de derivadas. Para ser um pouco mais geral, vamos pensar assim, a gente tem um espaço E, se nosso espaço E pode ser, bom, não vou pensar o R, mas poderia ser o R2, o R3, o Rn, ou até, eventualmente, um espaço vetorial real. Vou botar com produto interno. E bom, derivada passa por limite. Limite é o quê? A primeira ideia, mais ou menos errada, é que quando x fica perto de x0, f de x fica perto de L. A gente tem que melhorar isso. Mas o ficar perto, então, exige uma distância, que quando você está com os números reais, essa distância é o módulo da diferença. Mas sempre que você tem um espaço vetorial com produto interno, e todos esses são casos particulares, a gente pode definir uma distância, quer dizer, definir se U pertence a E, a gente define a norma de U como sendo a raiz quadrada do produto interno de U por U. Então aqui, no caso Rn, que engloba n igual a 2 e 3, né, vai ser x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, mais xn ao quadrado, e você pega a raiz quadrada disso daqui. Né? Então essa aqui é a norma de x. Talvez vocês tenham visto a definição de limite com épsilons e deltas no curso de cálculo, não sei, teve a definição. Então, a definição aqui seria a mesma, né? Você tem aqui, digamos que em vez de U ser só um ponto, você tem uma função U do intervalo I, é um intervalo, U de I no nosso espaço vetorial E. Imagina que você tem aqui um tempo, sei lá, T0 e I. E o zero em E. Então, dizer que o limite, quando T tende a T0, de U de T é igual a zero, significa mais ou menos o seguinte, né? Se eu fizesse aqui o gráfico, vamos dizer, U de T descreveria uma certa curva aqui. Aliás, não vou nem botar eixos. Está aqui o nosso espaço, está aqui a origem, e aí U de T é uma certa curva, assim. E imagina que tem aqui um buraquinho, e esse ponto aqui é o zero. Suponha que a nossa U seja contínua. O que significa? Que quando você olhar para a curva,
quando o tempo t vai se aproximando do tempo t0, o U de t vai se aproximando de U0. Ou, dando a mesma definição do curso de cálculo 1, você diz isso daqui, isso significa que, por melhor que eu enxergue, se eu pegar o t bem pertinho do t0, eu vou acreditar que U de t é igual a o zero. Tá, é a mesma definição do cálculo 1, só que essas barrinhas agora não são o módulo, são a norma da diferença, né? Você pega aqui 2 pontos, U de t, pega aqui U de t, o zero, e a norma da diferença mede essa distância aqui. Então, eu não vou me alongar sobre isso, só para dizer que não muda grande coisa. É até mais claro aqui, né? Porque você pegar a distância numa reta é uma coisa meio forçada. Uma distância em R2 e em R3 é a distância que a gente está acostumado, né? Então, também, a derivada, né, da mesma forma, né, U de I no nosso espaço E, vamos pegar um T0 no intervalo, né, então o ponto, aliás, vou pegar um T aqui, o ponto de t, que é a derivada de U em relação a t, é igual ao limite, quando h tende a zero, de 1 sobre h, U de t mais h menos U de t. Eu não consigo me livrar muito dessa viadagem de não dividir o vetor por um número, porque, em princípio, a gente diz que está definido o produto do vetor por um escalar. Então, eu multiplico por 1 sobre h em vez de dividir por h. Tá? Mas, mesma coisa, né? Vamos fazer uma definição aqui. Definição. Né? Se V pertence a E e T é um número real não negativo, então V sobre T é igual a 1 sobre T vezes V. Bom, então agora Bom, então isso é derivada. A gente usou assim meio livremente, né, que calcular a derivada, se, por exemplo, se U, vamos dizer, se E foi igual a R3, né, e U de T foi igual a U1 de T, U2 de T, U3 de T. Então, diz assim, que o ponto de T nada mais é que derivar U é derivar cada uma das funções coordenadas. E, basicamente, isso aqui significa o seguinte, dizer que chegar perto de U0, pegar um ponto U, é um resultado, é uma coisa que tem a ver com limites, não exatamente. A gente usa na derivada, mas tem a ver com limites. Dizer que U está próximo de U0 implica, olhando assim, em R2, R3, em Rn também, mas vamos pensar em R2 e R3. Implica que aqui você tem o 1, aqui é o 0,1, o 0,2,
o 2. Então, claramente, né, se nós tivermos pelo menos em R2 e R3, eu vou deixar isso barato assim. Esse cara, isso é um triângulo retângulo, essa hipotenusa é maior que esse cateto, maior que esse cateto. Então, se isso daqui for menor que epsilon, esse será menor que epsilon, esse será menor que epsilon. Reciprocamente, né, se esse for menor que epsilon, esse for menor que epsilon, então U menos o zero, né, vamos dizer, é igual a U1 menos o 0,1 ao quadrado mais o 2 menos o 0,2 ao quadrado, raiz quadrada. Então, se esse for menor que epsilon, esse for menor que epsilon, então isso aqui é menor que raiz de 2 vezes epsilon. Se tiver em R3, raiz de 3 vezes epsilon. Se tiver em Rn, raiz de n vezes epsilon. De qualquer maneira, é uma constante vezes o epsilon. Então, se todos esses tenderem a zero, esse aqui tenderá a zero. Pode até usar o resultado direto sobre limites, né? Se isso tende a zero, isso tende a zero, a soma tende a zero, a raiz quadrada tende a zero, então o cara tende a zero. Então, passar o limite no vetor, se você tem vamos dizer, uma base ortonormal, pensando assim, se você tem um espaço, se o nosso E é um espaço vetorial de dimensão finita, e você está usando as coordenadas numa base ortonormal, já é evidente que passar o limite no vetor é equivalente a passar o limite coordenada a coordenada. Então, na verdade, nosso problema de derivar vai ser derivar coordenada a coordenada. Tá. Mas eu estou falando isso porque, na verdade, eu quero, sempre que possível, não usar coordenadas. Porque, imagina, você está em Rn, fazendo alguma coisa, tem aquela maçaroca de coordenadas, o risco de você se perder é grande. Então, se der para não colocar as coordenadas, você enxerga melhor. Então, sim. Coisas básicas. Bom, primeiro vamos dizer, se U de t tende para o zero, quando t tende a t zero, V de t tende, quando t tende a t zero, para V zero, então isso aqui implica que U de t mais V de t tende para o zero mais V zero. Essencialmente, demonstração é a mesma que se faz em cálculo 1. Não sei se vocês fizeram isso, mas tem um negócio que para todo epsilon existe delta. Então você toma o delta que você faz U de t mais V de t menos o zero mais V zero. A gente tem que fazer isso ficar pequeno. Isso aqui é igual a U de t menos o zero mais V de t menos V zero. E isso daqui é menor ou igual que U de t menos o zero mais V de t menos V zero. Isso aqui é uma desigualdade triangular, que fica muito mais razoável. Na desigualdade triangular diz o quê? Que a norma de A mais B é menor ou igual que a norma de A mais a norma de B. Bom, é bem triangular, se a gente botar em R2 e R3, né? Aqui você tem o A, o B, e aqui você tem o A mais B. Então a desigualdade triangular expressa o fato de que o menor caminho entre dois pontos é um segmento de reta. Quer dizer, esse negócio aqui é menor ou igual que esse, mais esse. Num espaço vetorial com produto interno, essa desigualdade é consequência da desigualdade Cauchy-Schwarz-Minkowski. Por quê? Porque a gente tem que
Então, quando você faz norma de A mais B, bom, melhor pegar o quadrado, isso daqui é igual a A mais B, que é igual a norma de A ao quadrado, mais norma de B ao quadrado, mais 2 vezes AB. E aí, por Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky, isso aqui é menor ou igual. Esse mantém, e esse aqui, e isso daqui é igual a norma de A. Tá? Então, aqui entrou. Então, esse resultado vale não só em R2 e R3, mas vale toda vez que você tiver um espaço vetorial com produto interno. Bom, a ideia de norma se generaliza, mesmo quando você não tem produto interno, mas não vamos levar isso em consideração. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Agora, eu queria focar... bom, isso tem como consequência que a derivada da soma é a soma das derivadas. Agora, eu queria focar no produto, porque agora nós temos muitos produtos. Olha só. Muitos produtos. Por exemplo, se você tiver... Vamos dizer, pega T e I. A gente pode ter, por exemplo, alfa de T vezes U de T, onde esse cara daqui é um número real e esse aqui é um vetor. A gente pode ter U de T escalar V de T, onde aqui, claramente, os dois são vetores. A gente pode ter, não vou pensar no geral, mas pensa uma transformação linear de Rn em Rn. Por exemplo, uma transformação de R2 em R2. Digamos assim, ó, você quer descrever a seguinte situação. Aqui em cima tem um vidro e esse vidro vai estar... tem aqui um sistema de coordenadas igual a esse marcado no vidro, né? Está marcado no quadro, eu botei o vidro, marquei um igualzinho aqui, botei um ponto no vidro e agora eu mexi o vidro. Eu mexi o vidro, significa que ele veio parar mais ou menos aqui. Então eu posso descrever a nova posição do vidro por um vetor, sei lá, O de T, que é esse daqui, esse ponto O de T, e um ângulo de rotação, né, θ de T. De maneira que se eu tiver aqui um ponto original aqui que está... Digamos que o ponto, que além disso eu tenho o seguinte, eu tenho a formiguinha que está andando em cima do vidro. Então, em relação a esse sistema de coordenadas, ela tem as coordenadas dela que em cada instante vão ser... quer dizer, tem um vetor posição dela, que é esse vetor aqui, U de T. Só que em relação a esse sistema de coordenadas aqui, né, ele vai ter esse vetor V de T. Quem é V de T? V de T aqui vai ser O de T. Esse U de T, ó, eu posso descrever assim, ó, o meu U de T rodou de θ. Então eu tenho aqui uma R de T, U de T. Tá? R de T
é a rotação do ângulo θ de t. Tá? Quer dizer, aqui, ó, é como se eu pensasse assim, ó, primeiro eu rodo o vidro de θ, então as coordenadas vamos dizer, o meu ponto era U de t aqui, só que ele rodou de θ, veio parar aqui, e depois eu desloco ele de O. E aí eu tenho a nova posição. Isso é só para destacar o seguinte, que é bastante razoável eu pensar que eu possa ter, variando com o tempo, um vetor U e uma transformação linear, que no caso é uma rotação. Eu posso pensar de uma maneira abstrata, pensar na seguinte coisa, T de t, U de t. Esse daqui é uma transformação linear, e esse aqui é um vetor. Maneira mais simples de pensar, esse aqui é uma matriz que está mudando com o tempo, e esse aqui é um vetor que está mudando com o tempo. Isso também é um produto. Bom, ainda tem... bom, podemos tomar o produto vetorial também, né? Vamos dizer, em R3... Podemos pegar U de t, vetorial, V de t. E ainda temos um produto meio oculto, que é o determinante. Pensa só, o determinante como uma função dos vetores coluna, por exemplo, da matriz, ele se comporta como uma espécie de produto, ele é distributivo também. Então, vou colocar aqui assim, se eu tiver U de t, V de t, vamos pensar até R3, eu posso pegar o determinante, isso também é uma espécie de produto. Isso funciona em R2, funciona que em R2 são 2, em R3 são 3, em Rn são N. É um produto que não é um produto só de 2. Dependendo da dimensão do espaço, a dimensão do espaço é N, ele é um produto de N. Mas ele tem um comportamento de produto. Ainda tem um produto que é o seguinte, vamos pensar assim, se eu pegar o R2 como sendo os complexos, eu também posso multiplicar dois números complexos e me produz um novo número complexo, é um novo vetor em R2. Então, eu também posso pegar aqui, né, sei lá, vou pegar W de t vezes Z de t. Esse aqui é um número complexo, esse aqui é um número complexo. Então, em cada uma dessas situações, eu posso precisar derivar. E em vez de deduzir uma regra de derivação para cada um, eu vou olhar e dizer, no fundo isso tudo é a mesma coisa. Uma coisa que eu não vou parar para provar, pelo menos nesse momento, é o seguinte, é que cada uma dessas coisas é contínua no seguinte sentido, né? Se t tende para t0, se alfa, suponha que todas as funções aqui sejam contínuas. Então, se t tender para t0, alfa de t tende para alfa de t0 e u de t tende para u de t0. O produto tenderá para alfa de t0 vezes u de t0. Produto escalar, mesma coisa, o produto da transformação linear da matriz, pelo cara também, o determinante também, tem uma certa continuidade nesse produto, que essencialmente decorre sempre, em todos esses casos aqui, essencialmente decorre do seguinte, chama o nosso produto de asterisco. Então, U de t, V de t, isso daqui, sempre nesses casos aqui, é menor ou igual uma espécie de Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky geral aqui.
Tá? Então, vamos dizer, se você tiver U de T, V de T menos, vamos chamar assim, U0, V0, quando a gente vai estimar essa diferença aqui, funciona sempre como na derivada do produto. Vou apagar esses produtos todos, então. E vou pensar assim, imagina que eu tenho um produto. Produto. O que é um produto? O que é um produto para mim aqui, né? É que se eu fizer o 1 mais o 2, asterisco V, isso aqui é o 1, asterisco V, mais o 2, asterisco V. O 1, asterisco U, asterisco V1 mais V2, ele distribui. Basicamente isso, mas também, vamos dizer, é fato também, né, que se você fizer uma constante KU asterisco V, isso é igual a K U asterisco V, que é igual a U asterisco KV. Essencialmente isso é que o nosso produto, um cara que se chame produto tem que ter. Repara que o determinante, ele tem essa propriedade, porque ele tem essa propriedade num nível mais geral, né? Você tem 3 caras, no caso do determinante. Determinante, se você chamar o det de U VW, então ele tem o quê? Ele distribui em cada uma das coordenadas, né? Se você botar o 1 mais o 2, você separa aqui, se botar V1 mais V2 aqui, você separa, W1 mais W2 separa, e se você tiver um K em qualquer uma das 3, ele sai. Então funciona como um produto. Em alguns casos, esse produto pode não ser associativo, ou pode nem fazer sentido ele ser associativo. Por exemplo, quando você multiplica uma matriz N por N por um vetor em Rn, você não pode depois o mesmo produto multiplicar por mais um vetor ou por mais uma matriz. Mais uma matriz até pode, mas por mais um vetor já não pode. Então tem umas associatividades meio híbridas que valem algumas vezes e tem umas que não valem, né? Por exemplo, o produto vetorial. Deixa vocês pensarem se ele é associativo ou não. Bom, então vamos pensar assim. Então o nosso problema, supondo que esse produto tem essa propriedade, é o quê? Nós temos que olhar para U de T asterisco V de T menos U. Aliás, vou chamar assim, U de T mais delta T asterisco V de T mais delta T menos U de T asterisco V de T. Quando a gente está em R, né, a gente faz um desenho assim, né? Chama esse cara daqui de U de T, esse aqui de U de T mais delta T, esse daqui de V de T. Claro que eu estou pegando o caso mais favorável ao meu desenho. Então a gente chama esse camarada daqui de delta U, que é a diferença desses dois, chama esse aqui
de ΔV. E aí a gente pode escrever essa diferença como soma de 2 ou de 3 retângulos, né? Quer dizer, aqui a gente vai ter, nesse caso daqui, aqui a gente tem ΔU vezes V. Aqui a gente tem U ΔV. E aqui sobrou esse cara daqui, que é ΔU ΔV. Observa que, embora esse desenho possa não ter nada a ver com o produto que eu estou considerando aqui, essa conta vale, até porque eu estou tomando cuidado de não mexer na ordem, porque o meu produto não necessariamente é comutativo. Então eu posso sempre escrever isso daqui, né, fazendo, se eu fizer, vou apagar isso aqui, e vou escrever U de T mais ΔT menos U de T igual a ΔU. Vou mostrar, vou trabalhar só com continuidade, quer dizer, eu quero mostrar que se esse tende para esse, quando ΔT tende a zero, e V de T mais ΔT menos V de T, que é o ΔV, tende a zero, quando ΔT tende a zero, então o produto desses menos esses também tende a zero. Quer dizer, o limite disso é esse daqui. Ou, de novo, se esse tende para esse e esse tende para esse, então o produto tende para o produto desses. Então, minha hipótese é que isso aqui tende a zero quando ΔT tende a zero, isso aqui tende a zero quando ΔT tende a zero, e aí eu quero olhar para U de T mais ΔT vezes V de T mais ΔT menos U de T vezes V de T, e aí eu vou escrever assim. Quer dizer, eu vou escrever isso daqui é igual a U de T U de T, V de T, que é esse daqui, mais ΔU. Aliás, vamos tirar vou tirar o T na história, tá? Vou chamar U de T igual a U, V de T igual a V. Só para simplificar um pouco a minha conta aqui, né? Isso aqui é U, V, mais ΔU, V, mais U, ΔV, mais ΔU, ΔV, menos o V. Esse daqui eu escrevi como soma desses 4, menos esse, então esse aqui morreu com esse. Agora, na verdade, eu quero olhar para norma da diferença. Então, eu estou com isso aqui. Bom, agora eu posso usar desigualdade triangular. Isso aqui é menor ou igual que agora, se vale aquela desigualdade de Cauchy-Schwarz generalizada, quer dizer, para cada um dos meus produtos, vale que a norma do produto é menor ou igual que o produto das normas, o único caso, vamos dizer, tem um caso geometricamente interessante, que é o determinante, e um caso a discutir, que é o produto de matriz ou de transformação linear pelo vetor, mas a gente pode botar uma norma na transformação linear, mas
não vou me preocupar muito com isso. Se vale essa desigualdade, então isso aqui ainda é menor ou igual delta U V mais V mais U delta V mais delta U delta V. E como delta U tende a zero, isso é fixo, isso tende a zero, esse tende a zero, esse é fixo, isso tende a zero, os dois aqui tendem a zero. Então, tende a zero. Então, você tem uma continuidade generalizada desse produto aí. E aí a gente tem a derivada do produto, né? Derivada de UV é U' V mais UV'. Vai sair daqui. Quer dizer, imagina agora, uma pausa assim para... Então aqui é um caso, quer dizer, que é uma figura que não tem nada a ver com a história, ajuda a simplificar a álgebra em todos os casos. Bom, então o que vai acontecer? Oi? Eu posso fazer essa analogia do produto e a área se nem todo produto vai ter essa interpretação geométrica? Bom, mas a álgebra é a mesma. Certo? Uma das coisas que a gente está aprendendo nesse curso é o quê? É a pegar uma situação em Rn, né, um problema com N variáveis, e essas variáveis podem ser coisas absolutamente destituídas de significado geométrico, como, sei lá, os preços de N, sei lá, produtos distintos. Aí a gente pega uma situação em Rn, a gente diz, peraí, mas se fosse em R2, esse cara seria um ponto no plano. E aí, isso aí que eu estou vendo em Rn, se fosse no plano, corresponderia a essa figura aqui. Por conta dessa figura, eu tenho que fazer essa conta. Aí, às vezes, você dá sorte e a mesma conta que você faria em R2, motivado pela situação geométrica, você faz em Rn e funciona. Eu fiz aqui um exemplo, bem esse exemplo, né? Eu pego o produto de duas funções escalares, então eu interpreto esse produto como uma área, faço um desenho e digo, a diferença dessas duas, né, vamos dizer, voltando aqui, né? Esse daqui é esse é o U, esse é o V, esse daqui é o V mais delta V, esse daqui é o U mais delta U. Então a diferença no produto desses dois com o produto desses dois é a soma de três áreas. Mas o fato de que é a soma de três áreas se traduz numa conta, uma expressão algébrica que vale, mesmo que você não... Vamos dizer, imagina que você seja um ser que não tem nenhuma noção de geometria, de tato, nada. Você seja um computador. Um ser absolutamente algébrico. A conta... Não, a figura você não entende. Mas a conta você entende. E ocorre que essa conta aí não dependeu do produto ser o produto de dois números reais, dependeu das propriedades do produto, aquelas que eu listei ali. Isso é uma das grandes coisas em matemática, né? É você perceber que em várias situações diferentes tem um certo conjunto pequeno, às vezes, de propriedades que fazem as coisas funcionar, e as propriedades, vistas de um ponto de vista abstrato,
são as mesmas no caso 1, no caso 2, no caso 3, no caso 4, no caso 5, no caso N, embora esses casos possam, à primeira vista, parecer totalmente diferentes. Então foi isso que eu fiz aqui. Por quê? Porque eu estou tentando dizer o quê? É que, em vez de eu deduzir uma regra de derivação para cada um desses produtos, eu posso deduzir de uma vez só. O que eu vou fazer agora, né? Eu vou pegar, eu tenho U de T, V de T. E aí eu quero saber como é que eu derivo em relação a T o produto de U de T por V de T. Então esse produto aqui pode ser um produto escalar, pode ser um produto vetorial, pode ser um produto de um escalar por um vetor, pode ser o produto de uma matriz por um vetor. Eu vou apenas usar as propriedades para ter uma regra geral de derivação. Quer dizer, o que eu quero? Eu quero o limite quando ΔT tende a zero de U de T mais ΔT, V de T mais ΔT, menos U de T, V de T, dividido aqui, quer dizer, multiplicado por 1 sobre ΔT. Aliás, eu acho que eu vou botar o 1 sobre... botar aqui 1 sobre ΔT, aqui assim. Então esse aqui, o que eu vou escrever? Vou escrever limite quando ΔT tende a zero de 1 sobre ΔT. Aí eu vou escrever aqui U mais ΔU, V mais ΔV menos UV. Repara que isso aqui, algebricamente, é meio elaborado, né? Você escrever... no fundo, o que é que isso aqui é escrever? U de T mais ΔT igual a U de T mais U de T mais ΔT menos U de T. Tem essa ideia assim, se você for uma mente algébrica que não enxerga nada, talvez seja mais simples para você dizer, não, eu vou trocar, vou escrever esse cara daqui assim. E vou escrever esse daqui como V de T mais V de T mais ΔT menos V de T. Uma mente algébrica já olhou para isso, já viu por quê? Porque quando eu multiplicar esses dois, aparece esse vezes esse que vai cortar com esse. Bom, de qualquer maneira, fazendo assim, nós temos isso. Bom, o que isso nos dá? Vai matar esse com esse. Então, isso aqui é igual pagar aqui o limite quando ΔT tende a zero de 1 sobre ΔT. Aí ficou U ΔV mais ΔU V mais ΔU ΔV. Por que eu botei esse cara aqui fora? Porque eu sei que nesse caso aqui eu posso trazer ele para debaixo desse. E nesse daqui eu posso trazer ele para debaixo desse. E nesse daqui eu posso escolher. Então isso aqui é igual ao limite, quando ΔT tende a zero, de U
com ΔV sobre ΔT, mais ΔU sobre ΔT com V, e mais aqui eu escolho o que eu achar mais bonito, sei lá, boto, sei lá, debaixo do ΔU. Agora, o que eu sei? Esse daqui, supondo que V tem derivada, esse daqui tende para V ponto, esse daqui tende, vamos dizer, é o próprio U. Quem está variando aqui é o ΔT, então esse aqui, o U de T está parado. Esse aqui tende para V ponto. Então isso aqui é igual a U operado multiplicado por V ponto. Aqui, esse tende para U ponto, esse aqui está parado, então aqui é U ponto com V. E aqui, ó, esse daqui tende para U ponto e esse daqui para zero. Só que, bom, todos os nossos produtos, né, se um dos fatores é zero, como se multiplicando por lambda, o lambda sai, então se um dos fatores é zero, isso aqui vai dar zero, né? Então, isso aqui morreu. Então a gente tem uma regra de derivada do produto que é geral. No caso do determinante, você tem que fazer essa conta, tem mais parcelas. Vou fazer a conta do determinante, só para a gente ver. Como é que fica, né? Imagina que eu quero assim, o determinante de U de T mais ΔT, V de T mais ΔT, W de T mais ΔT, menos o determinante de U VW. Então, eu vou escrever esse aqui, U mais ΔU, esse aqui V mais ΔV, esse aqui W mais ΔW, porque isso vai me operar o milagre de cancelar esse termo aqui. Então eu vou ficar, ó, vai ter o determinante de UVW que cancela com esse. Aí aqui eu vou ter o determinante de UV ΔW mais o determinante de U ΔV W mais o determinante de ΔU VW, esses são os bons, e ainda tem mais o determinante de ΔU ΔV W mais o determinante de ΔU V ΔW mais o determinante de U ΔV ΔW e mais ainda determinante de ΔU, ΔV, ΔW. Agora, se eu dividir por ΔT, se eu fizer 1 sobre ΔT aqui, isso aqui vai dar, ó, eu posso pegar esse ΔT, colocar aqui, nesse eu coloco aqui, nesse eu coloco aqui, nesse eu coloco onde eu quiser, quer dizer, não coloco nesse, posso escolher esse ou esse, aqui também, e aqui também. Agora, ó, o que acontece quando o ΔT tende a zero? Esse aqui, ó, como esse tende para W ponto, então U, V, W ponto. Esse daqui, de U, V ponto, W. U, ponto, VW. E o resto é zero. Não é porque isso aqui vai para alguma coisa, mas esse vai para zero. Esse aqui está puro, vai para zero, esse aqui está puro, vai para zero, esses dois aqui vão para zero, o resto é zero. Então tem uma derivada do produto no determinante. Tá?
Bom, quer dizer, se for o determinante n por n, é a mesma conta, só que vai ter os termos que tem 2, os termos que tem 3, os termos que tem 4, os termos que tem 5, até os termos que tem n, que vão todos morrer. No fundo, seria o que você faria se você for fazer a derivada do produto de n funções assim, na raça sem usar indução, você vai fazer isso. Bom, então sabemos derivar produto. Só uma observação, se você tiver uma coisa assim, 1 sobre alfa de t, u de t, esse aqui escalar, se você for derivar isso daqui, você pode usar a regra do produto. Então isso aqui vai dar a derivada desse, que vai dar menos alfa ponto sobre alfa ao quadrado. Isso aqui é uma função escalar, então deriva com uma função daqui, né? Vezes u mais 1 sobre alfa, o ponto. Que pode ser escrito, né? Pode ser escrito também botando no mesmo denominador, né? 1 sobre alfa 2, alfa o ponto menos alfa ponto u sobre alfa ao quadrado, que é essencialmente a fórmula da derivada do quociente. Será que vale para matrizes? Está aqui uma questão. Se você fizer A menos 1 de t vezes B de t com A e B, matrizes, sei lá, 3 por 3. Tem um probleminha aqui, né, porque não é comutativo, né? Então é capaz de não funcionar muito bem, mas pensem aí, como é que deriva isso daqui? Você tem uma fórmula bonitinha. Na verdade, quer dizer, vai depender de ter uma fórmula bonitinha dessa derivada aqui ter alguma coisa parecida com isso. Porque é um produto, então vai ser, quer dizer, a derivada vai ser a derivada dessa vezes essa, mais essa vezes a derivada dessa. A questão é o que é a derivada disso daqui. Tá? Bom, tem também, né, a gente viu quando a gente reparametrizou uma curva para estudar como é que varia a aceleração normal quando você varia a velocidade, eu reparametrizei e derivei usando a regra da cadeia. Então também vale a regra da cadeia, quer dizer, se você tem aqui um intervalo J, um intervalo I, aqui tem uma função alfa, que vale, sei lá, S, T igual a alfa de S. E aí tem ainda aqui uma função U de T igual a U de alfa de S. Então a expectativa é o quê? Que se eu for derivar isso em relação a S, derivada em relação a S de U de alfa de S, isso deva dar a derivada disso em relação a T, vamos dizer assim, né? O ponto de alfa de S, na verdade o escalar vem antes, né? Alfa' de S. Tá? Eu posso redemonstrar a regra da cadeia ou simplesmente dizer vale pela regra da cadeia. Eu acho que eu vou não totalmente roubar, mas pensando assim, com coordenadas, você aplica a regra da cadeia em cada coordenada. Tem um lado legal de redemonstrar a regra da cadeia, que é uma observação sobre
a definição de derivada, né? Deixa eu apagar aqui, né? Quer dizer, dizer que o limite, quando h tende a zero, de c de t mais h menos c de t dividido por h é igual a um certo v. Então, essa é a derivada desse daqui. Isso equivale a dizer o seguinte, olha, que c de t mais h é igual a c de t mais hv, mais, isso aqui é a aproximação pela derivada, né? Mais um erro que a gente pode escrever assim, h epsilon de h, com limite, quando h tende a zero, de epsilon de h é igual a zero. Significa dizer o seguinte, olha, imagina, vou começar de novo, tá? Vamos começar de novo. Imagina o seguinte, que eu quero aproximar c de t mais h por uma constante. C de t mais h, então vai ser igual a uma constante, sei lá, a mais um erro. Então vou chamar aqui um R de h. Bom, quem é R de h? R de h é igual a c de t mais h menos a. Se c for contínuo, é claro, eu quero a melhor aproximação é o quê? Eu espero que R de h tenda a zero quando h tende a zero, que meu erro seja pequeno. Então, se C for contínuo, o A tem que ser o C de T, né? Quer dizer, isso aqui tenderá a zero. Suponha que, assim, C contínua em T. Então, esse limite daqui vai ser zero se A for igual a C de T. Bem, isso foi só aquecimento. Então, digamos agora o seguinte, que eu quero fazer uma aproximação um pouquinho melhor. Eu vou dizer, bom, eu aproximo por C de T, mas eu quero botar um termo do primeiro grau, quer dizer, um H vezes V e mais um R de H. Eu quero escolher o V. É como se eu estivesse dizendo, eu estou aproximando a posição no tempo t mais h pela posição no tempo t, mais h vezes uma velocidade que eu preciso escolher, de maneira que esse erro aqui seja pequeno. Bom, mas quem é R de H? R de H é igual a C de t mais h menos C de t menos HV. Bom, mas se C é contínuo, isso aqui tende a zero. E qualquer que seja o V, isso tende a zero, que está multiplicado por H. Então, isso aqui tende a zero quando H tende a zero. Então, qualquer V serve. Então, eu vou ser um pouco mais rigoroso e vou dizer assim, eu vou botar um microscópio e vou olhar esse erro mais de perto. O que é eu botar o microscópio? Como o H está tendendo a zero, eu vou multiplicar por 1 sobre H. Porque aí o meu H, que é pequenininho, vai virar 1. E eu vou olhar para isso. Então, eu vou fazer assim, ó, R de H dividido por H. Bom, isso aqui então vai me dar isso daqui, e esse eu corto. Agora, se a C for derivável, quer dizer, se esse limite aqui existir, tem um V, um único V, que faz com que, mesmo olhando no microscópio, isso vá para zero.
Então, V igual a C ponto de T, se C é derivado. E reciprocamente, né? Se existir um V tal que isso tende a zero, é dizer que esse V é a derivada, é o vetor velocidade. Então, a gente pode dizer o seguinte, que C ponto de T é igual ao limite, quando H tende a zero, de C de T mais H menos C de T sobre H, equivale a C de T mais H igual a C de T mais H, C ponto de T mais H, epsilon de H, com tá, o epsilon de H é o R de H sobre H. Então vou só deixar essa lembrança sobre o conceito de derivada. Não sei se a gente vai usar muito, mas vamos apagar aqui. Então, vamos fazer uns exercícios. Exercícios. Quer dizer, se nós tivéssemos aquela bolsa pequena, como é que chama? Fiéis, né? Assim. A gente ia fazer um exercício assim, calcule a derivada C de T igual a cosseno T, seno T, não, essa já ia ser difícil, calcule C ponto de T. C ponto de T igual a menos seno T, cosseno T, sei lá, coisa assim. Mas vamos fazer um exercício mais à nossa altura. Vou colocar a seguinte questão. Imagina que você tem C no intervalo I, vamos botar em R3, podia ser num espaço qualquer assim. E a minha questão é a seguinte, você tem C ponto de T, igual lá, ó, bom, C ponto de T, vamos chamar esse cara daqui de V de T, o vetor velocidade. Então eu queria saber que eu tenho a seguinte suspeita, né? Eu já falei disso já. A segunda derivada, né, o C2 pontos de T, vou chamar de A de T. E aí eu parti essa aceleração numa componente tangencial e numa componente normal. E disse, né, que a componente tangencial deve mudar a rapidez do movimento e a componente normal deve mudar a direção do movimento. Vamos, em vez de chutar isso assim, vamos investigar isso diretamente. Quer dizer, vamos ver como é que varia a norma de V de T. Então a questão é: norma de V de T. E peraí, como é que é? Bom, sei lá, como é que deriva isso? A gente vai ter raiz quadrada de V de T, V de T. A gente quer derivar isso daqui. Bom, isso aqui é regra da cadeia, raiz quadrada de alguém. Então, essa aqui é uma função, não, função que a cada t associa o produto escalar de V de t por V de t é uma função de R em R. Então, isso aqui vai dar um meio de V de t
elevado a menos meio vezes a derivada de V de t, V de t. Vou passar aqui, botar em outra linha. Isso aqui é igual a 1 meio, vamos botar assim, isso é d dt de V de t, V de t elevado a 1 meio. Então, 1 meio, V de t elevado a menos meio, essa aqui eu comprei pronta lá do curso de cálculo 1, né? Vezes agora a derivada do que está desse cara daqui. Pelo que eu acabei de ver, a derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, isso aqui é V de t, V ponto de t, mais V ponto de t, V de t. Bom, mas esses dois são iguais. Então, posso cancelar com esse meio lá. Então, isso daqui vai dar V de t, V ponto de t, dividido por esse cara elevado ao meio, norma de V de t. Bom, mas isso daqui também conhecido como, posso escrever assim, né? Esse cara daqui, a aceleração é o V ponto. Então, isso aqui é A de t, e esse daqui é V de t sobre norma de V de t. Vou botar assim, V de t. Isso também conhecido como aceleração normal escalar, né? Quer dizer, você tem aqui a nossa curva, então você tem aqui o V de t, tem aqui o A de t, aí você faz essa projeção aqui, aqui tem o unitário, essezinho aqui, que é o V de t sobre norma de V de t. É esse cara daqui, é o unitário dessa direção. Quando você faz o produto escalar desse por esse, você tem esse número, que nesse caso é positivo, mas poderia ser negativo. Vou fazer o caso negativo, vou desenhar negativo aqui. Supõe que a nossa aceleração seja assim. Então você tem esse número negativo dada essa unidade aqui. Então, claramente é o quê? Você pega a projeção da aceleração e pega o número que corresponde a essa projeção. Se ele for positivo, ele está dizendo que a velocidade está aumentando com essa taxa de variação. Se ele for negativo, diz que a velocidade está diminuindo em tamanho, né? Então, realmente a aceleração tangencial mede bem a variação da norma da velocidade. Ok? Mais uma vez, isso não é física. Já falei para vocês, mas eu fiquei meio impressionado quando eu cheguei na França fazer o doutorado. Eu reparei que lá eles falavam física, mecânica era outra coisa. Mecânica não era física. Entendeu? Faz sentido, assim, dessa maneira de pensar. Bom, já que deu tão certo, vamos tentar agora pensar o seguinte. Apaga isso aqui. E vamos tentar olhar o seguinte, como é que varia, sei lá, a direção da velocidade, né? Como é que eu vou fazer isso? Vamos pensar um pouco. Medir ângulo assim diretamente, a crua é meio, talvez, complicado. Vamos fazer o seguinte, vamos não pensar muito, um truque assim, você tem aqui a velocidade, vamos fixar um vetor qualquer, um W, com norma de W igual a 1, e vamos tentar
ver como é que varia, não exatamente o ângulo, que é mais, não sei como é que a gente mede ainda, mas a gente pode pegar aqui o unitário da velocidade, então a gente pega esse cara daqui, V sobre norma de V, aí o produto escalar dos dois é o cosseno do ângulo, né? Aqui a gente tem um ângulo θ, e aí a gente tem que cosseno θ é igual a V sobre norma de V, escalar W. Então, talvez a gente não meça o ângulo, mas a gente pode olhar o cosseno do ângulo, como é que ele varia. Já é alguma coisa. Então, tentar ver o que é de V sobre norma de V, escalar W. W fixo, norma de W igual a 1. Vamos ver o que esse bicho dá. Bom, vai dar um produto escalar por W, né? Então tem que... Vamos simplesmente derivar Bom, isso aqui é a derivada do produto. Quanto é que deu a derivada de V mesmo? Bom, sei lá, isso aqui vai dar... Claro, aqui isso aqui só faz sentido, né, se a norma de V for não nula, né? Então, na hora que a norma nula, não dá mais para ter noção de como que está variando o ângulo. Então, bom, isso aqui, pelo que a gente viu, como a derivada desse é zero, né, isso aqui vai dar a derivada desse escalar esse. Essa derivada é como a derivada do quociente, né? Então aqui a gente vai ter norma de V ao quadrado, norma de V, V ponto, menos a derivada de norma de V vezes V escalar W. Como era mesmo a derivada da norma de V? Eu já esqueci. Norma de V é igual a VV elevado a 1 meio. Então, norma de V vai dar... bom, tem 1 meio que corta... Bom, 1 meio, VV é menos meio, VV ponto, 2 vezes, então corta esse daqui, deu isso daqui, né? Então, isso aqui vai dar igual a produto escalar de norma de V vezes aceleração, menos, aqui a gente tem aceleração escalar V dividido por norma de V, tudo isso dividido por norma de V ao quadrado, W. O que será isso? Talvez tenha uma norma de V a mais, mas isso aqui eu acho que eu posso escrever assim, né? 1 sobre norma de V. Aí eu tenho aqui A menos... Faltou um V aqui, né? Que era esse vezes V. Isso daqui, ó, botei esse e ainda multiplicado por V. Então aqui a gente tem A escalar V sobre norma de V, VV, esse cara daqui é aceleração tangencial, ó. Porque olha só, isso é a projeção da aceleração, é um vetor projeção da aceleração. Quer dizer, se eu chamar aqui de aceleração tangencial, aceleração tangencial é o quê? É o produto escalar de A por V, VV. Eu já decorei essa fórmula de tanto usar.
né? É o produto escalar de A pelo unitário desse vezes o unitário desse. Então está aqui o V, está aqui o A, esse daqui é esse cara daqui. E eu posso chamar de aceleração normal. Então isso aqui é o A menos aceleração tangencial, isso é a aceleração normal. Então isso aqui deu 1 sobre norma de V vezes a aceleração normal. Mais para cá. 1 sobre norma de V, aceleração normal, escalar W. Isso aqui menor ou igual a 1? Não, mas a aceleração normal não precisa ser... Aceleração normal, dividido pela velocidade, pode ter qualquer tamanho, né? Tá meio imperfeito, né? Assim, mas, quer dizer, eu tô derivando o cosseno desse ângulo, e aí está dando o produto escalar da aceleração normal por W. Quer dizer, o produto escalar do unitário da velocidade por W, quando você deriva, dá o produto escalar da aceleração normal por W, mas ainda tem uma velocidade no denominador. Uma pista assim de por que esse cara aqui aparece no denominador, né? Por que diabos? Imagina que eu estou aqui, passando aqui, aí eu tenho uma certa velocidade, assim. Aí eu dou uma certa aceleração normal aqui. Ela vai mudar o ângulo, portanto vai mudar o produto escalar lá, né? Repara que se a velocidade for grande, essa aceleração normal vai desviar um pouquinho o ângulo. Se essa velocidade for pequena, essa mesma aceleração normal vai mudar mais o ângulo. Então, tem um certo sentido que essa variação do ângulo, do cosseno do ângulo, tem a aceleração normal, mas de alguma maneira seja modulado, dividido pela norma da velocidade, para indicar que aumentou a aceleração normal, a variação do ângulo aumenta. Mas, para uma mesma aceleração normal, essa variação vai ser menor se a velocidade for maior e maior se a velocidade for menor. Claro, não prova nada, podia ser quadrado, cubo, sei lá, exponencial, alguma coisa assim, mas tem um certo sentido. Fazer mais um exercício. Ih, rapaz, eu fiz umas contas aqui que saíram do quadro, né? Ainda bem que eu já tinha feito antes. O exercício seguinte, vamos voltar lá na álgebra linear. Imagina que a gente tem uma transformação linear T de Rn, pode até ser em Rm. Mas vamos pensar assim. Vamos pensar assim, N igual a M igual a 3, se ajudar a pensar, né? Então, vamos pegar aqui
a esfera unitária, S aqui igual ao conjunto dos U pertencentes a Rn, tais que U escalar U igual a 1. E aí vamos levar pela transformação, isso vai virar alguma coisa assim, que eu espero que seja um elipsoide. Mas vamos tentar ver se eu consigo ver esse elipsoide. Olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou procurar esse cara daqui, quer dizer, esse eixo maior aqui. Está aqui o zero, está aqui o zero. Então deve ter um vetor aqui, um V, aqui, que tenha a maior norma. Você olha para esse bicho aqui, olha o tamanho dos caras, que são imagens dos caras de cá, ele deve ter o maior tamanho de todos. Corresponde, sei lá, vou botar esse U mais aqui assim, um certo U aqui, né? V igual a um certo T de U. Então ele corresponde ao máximo, né? T de V é maior ou igual que T de W, T de V, não, T de U, né? Eu posso dizer assim, que o produto escalar de T de U por T de U é maior ou igual T de W para todo W pertencente a S. Quer dizer, outro cara que eu pegue aqui, se eu pegar aqui um W assim, o T de W, sei lá, vai dar alguma coisa aqui menor. Ele é um ponto de máximo. Isso aqui é uma esfera, né? Então, se esse cara daqui é o ponto de máximo na esfera, eu não sei derivar na esfera. Mas eu sei o seguinte, se passar uma curva por aqui, eu sei derivar em relação a essa curva. Então, vamos construir um círculo máximo sobre a esfera. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um corte aqui, cortar aqui por um plano. Então, agora isso aqui que era eventualmente R3, virou bidimensional agora, U. Tá aqui a origem. Vamos pegar um W, assim, ó, ortogonal a U. Então, eu posso fazer uma curva aqui como função de t, ó, que seja o seguinte, pega C de t igual a cosseno t vezes U mais seno t vezes W. Eu digo que essa curva, tá, aqui, quer dizer, eu estou pegando o vetor U, estou pegando dois vetores no espaço, isso vale em geral, pega dois vetores no espaço, unitários e ortogonais. Aí faz cosseno de t vezes esse mais seno de t vezes esse. A norma desse cara é 1. Quer dizer, norma de c de t ao quadrado é o produto escalar desse por ele mesmo. Só que como U escalar W é 0, então aqui eu vou ter cosseno quadrado t, U escalar U, mais seno quadrado t, W escalar W. Só que isso é 1, esse é 1. Então, isso aqui é igual a 1. Então, isso é um círculo máximo. Aliás, olha só, na verdade, eu tenho a esfera aqui. Está aqui o U. Eu posso pegar qualquer vetor W perpendicular a U e fazer isso. Cada um deles vai me dar um círculo máximo em cima da esfera. Que no tempo t igual a 0, a c de 0, é igual a U.
Tá? Então, eu peguei, ó, tá aqui a esfera, botei a esfera aqui assim, botei o U apontando para cima e peguei todos os planos que passam por U e pelo centro da esfera, cada um deles corta a minha esfera num círculo máximo, né, que tem o U e que tem um vetor W que dá outra direção. E esse círculo máximo pode ser parametrizado assim. Bom, agora observa o seguinte, quem é o maior valor de T de C de T sobre essa curva? Quer dizer, do tamanho de T de C de T. Eu vou apagar isso aqui. Digamos que nós consideremos a seguinte função, f de t igual a t de c de t, t de c de t. Ora, eu estou olhando a norma de t sobre uma curva em cima da esfera, que passa nesse ponto U. Mas U é o ponto de máximo dessa função na esfera toda. Quer dizer, se eu pegar cada vetor da esfera, olhar a imagem dele por T e medir o tamanho, o maior valor foi dado nesse ponto U. Então, se eu pegar um círculo que está sobre a esfera passando por U, todos os pontos aqui estão sobre a esfera. Então, o tamanho da imagem disso aqui por T menor ou igual que o tamanho de U. Então, essa função aqui tem máximo máximo em U, mas o máximo em U aqui é quando C de T é igual a U, que é quando T é igual a zero. Então, máximo em T igual a zero. Então, a derivada disso em zero é zero. F' de zero igual a zero. Mas eu sei calcular f' de zero. Porque isso aqui é um produto, né? É a transformação linear, ou a matriz, vezes esse cara daqui. Então, eu posso calcular, ó, f' de t é derivada desse vezes esse, mais esse vezes a derivada desse. Bom, a derivada disso aqui é um produto, mas esse é constante. Então, isso aqui vai dar t, c ponto de t, t de c de t, mais t de c de t, que é esse daqui, na verdade não precisava botar os parênteses, né? Mais t de c ponto de t. Na verdade é duas vezes esse daqui, né? Porque o produto escalar é comutativo. Mas em t igual a zero, vamos ver quem é o C ponto de T. C ponto de T é menos seno T U mais cosseno T W. Então, C ponto de zero é W. Então, zero é igual a F' de zero, que é igual a 2 vezes T de U, T de W. Acho que vou surpreender o Pagmelli agora. Olha só o que eu acabei de descobrir. Vou apagar isso aqui. Eu peguei o U, peguei um W ortogonal a ele. Esse U é aquele cara lá que tem a norma máxima. Aí peguei o W e aí mostrei, ó, que o T de W é ortogonal ao T de U. Ou seja, vou refazer. Então, ó, o que eu acabei de mostrar? Eu pego esse cara, essa esfera aqui,
Aí levo lá, aí pego o ponto mais alongado lá, o V mais alongado. Ele é a imagem de um certo U. Aí eu pego esse U e digo, bom, vou fazer uma mágica da derivada aqui. Eu pego curvas passando por U, todas sobre a esfera. Se U é o ponto de máximo sobre a esfera toda, ele é o ponto de máximo sobre cada curva. Então eu derivo em cada curva e igual a zero. Só que a derivada em cada curva dá o produto escalar de T de U pelo T de W, onde W foi o vetor auxiliar que eu usei para fazer a curva, que é tangente aqui. E que é ortogonal a U. Então, ó, eu acabei de mostrar a seguinte coisa, que eu já fiz lá, vamos dizer, eu recorri ao Apolônio para fazer em R2, mas agora é uma coisa geral. Ó, eu pego aqui, esse cara deu isso assim, aí deu isso aqui. Aí eu peguei V igual a T de U. Então está aqui o U. U. Aí eu pego aqui o espaço ortogonal ao U. Na verdade eu peguei um W qualquer, unitário aqui. E aí, o que eu tenho aqui é que o T de W, vou pegar o W assim, né? O T de W está aqui no espaço ortogonal. Então acontece o seguinte, olha, eu peguei essa bola, aí peguei o cara mais comprido aqui, aí o cara mais comprido, aí peguei o espaço ortogonal aqui, é esse. Eu estou dizendo que a imagem desse espaço ortogonal é ortogonal a esse. Aqui a figura está meio mal feita, né? Porque aqui seria... Pega o espaço ortogonal. Então, qualquer vetor ortogonal aqui será levado no ortogonal aqui. Então, eu posso construir uma base ortonormal aqui da seguinte maneira. Eu pego esse V, vou fazer por indução, vamos dizer, indução não metida besta, assim, indução normal, né? Vamos dizer assim, peguei o primeiro U, é o cara que é levado no maior aqui. Agora, eu pego o espaço ortogonal a ele. Esse espaço ortogonal, a interseção com essa bola, é a bola desse espaço ortogonal. Então, se eu pegar essa bola daqui, essa bola desse espaço ortogonal, o W aqui assim, e levar aqui, eu tenho a imagem... De novo, ó, nesse espaço eu estou pegando a transformação T, ela está levando esse espaço nesse daqui. Então agora aqui eu posso pegar o mais comprido. Vou chamar esse aqui de V1. E esse de 1. Vou chamar esse aqui de V2. Então aqui eu tenho o 1. Agora acontece a mesma coisa. Esse cara daqui, mais comprido aqui, é a imagem de algum o 2 aqui, que é ortogonal ao 1. Agora, se eu tivesse em Rn, aqui já mais ou menos acabou, mas porque aqui eu já cheguei, agora o que eu vou ter agora? Vou mostrar simplesmente fazendo nesse círculo aqui, que esse vetor, o vetor normal a esse sobre esse círculo, que vai ser qualquer vetor normal aqui, vai ser elevado no normal aqui. Então aqui eu vou ter um terceiro eixo, que vai dar U3, que vai ser elevado no ortogonal aqui.
E aí significará o quê? Eu vou ter aqui uma base ortonormal de R3 sendo levada numa base ortonormal aqui em R3. Sendo que, e aí eu posso dizer que, vamos dizer, posso pensar uma transformação intermediária que leva esse em lambda1 vezes esse daqui, esse em lambda2 vezes esse daqui, esse em lambda3 vezes esse daqui. Não são autovalores, porque o 1 não é igual a V1, o 2 não é igual a V2, mas eu tenho, então, uma base ortonormal aqui, uma base ortonormal aqui, uma sendo levada na outra. E ainda tem vamos dizer, esses vetores aqui, eles não são quaisquer. Por quê? Porque esse daqui corresponde ao valor máximo da norma da imagem. Aí, tirado esse, no espaço ortogonal, o seguinte corresponde ao valor máximo da norma da imagem do que sobrou aqui. Depois, tiro esses dois, pego o espaço ortogonal aos dois, também vai no valor máximo. Então, eu posso, vamos dizer, em Rn corresponderia a isso, eu pegar uma base ortonormal aqui, levada numa base ortonormal aqui, e os valores sendo os máximos. Eu posso dizer que eu demonstrei usando um fato que não é trivial, que eu dei como trivial, que existe o ponto de máximo. Quer dizer, eu tenho a transformação linear da esfera em Rn, eu estou usando o fato de que existe um cara aqui que corresponde ao maior tamanho na imagem. Isso é um teorema, assim, tem um certo rebolado para demonstrar. E, na verdade, o fato de n ser igual a m aqui também não entrou em nada, mas vamos pensar assim. Então, existem bases ortonormais, o n, de Rn e V1, Vm de Rm e escalares lambda 1, lambda n maiores ou iguais a 0, tais que T de UI igual a lambda I VI. Claro, tem um detalhe aqui do N poder ser diferente do M. O que acontece? Se o N for menor, sobram. Vamos dizer, quando esgotar, depois você acrescenta os vetores V que você quiser, completando a base ortonormal. Se o N for maior que o M, a partir do M, tudo vai ser zero. Os lambdas vão ser todos zero. Mas tem isso aqui. Isso é a decomposição em valores singulares. Mas o fato crucial aqui na demonstração, bom, tem dois fatos cruciais. Um é que existe o ponto de máximo. E o outro é que quando você tem o ponto de máximo, né, você tem o U aqui, e a imagem dele é o V aqui. Em princípio, não tem nada de evidente, né, que esse espaço ortogonal aqui vai ser levado nesse espaço ortogonal aqui, mas foi o que a gente demonstrou. E aí isso permite a indução, porque agora você se restringe a bola unitária nesse espaço ortogonal aqui, tendo como imagem, como contradomínio, esse espaço ortogonal aqui. E é isso que permite a construção. Em geral, vai ser fácil você encontrar o máximo? Não, fácil encontrar o máximo, não. Não é fácil encontrar o máximo.
vamos dizer, demonstrar que existe o máximo já é um teorema. Eu acho que computacionalmente falando, sim, a questão, quer dizer, vamos dizer, supondo que existe esse cara daqui, como é que eu acho esse cara? E, tipicamente vai ter que rebolar, assim, vai ter que... basicamente, sei lá, um primeiro chute seria o seguinte: você pega um primeiro cara, aí tem vamos dizer, uma derivada dessa função, né, que de alguma maneira talvez indique para você em que direção você anda para melhorar. Você pega esse cara, tipicamente quando a gente procura um ponto de máximo, uma solução de uma equação, uma solução de um problema, né, o método mais natural, assim, chuta uma solução inicial. E aí, dada essa solução inicial, você tenta ver em que direção você anda para melhorar essa solução. Aí você anda um pouco. Tem que também ter o cuidado, porque às vezes se você anda na direção certa, mas anda muito, tem um momento que você se afasta da solução. Então você tem que saber quanto você anda naquela direção para melhorar a solução. Aí, melhorou, agora para e diz, bom, agora minha nova solução é essa, daqui para onde eu ando, já não necessariamente naquela direção que eu estava indo, já posso ter uma correção de rota. E aí você vai melhorando a sua aproximação. Isso, isso não é específico desse problema, é uma ideia geral de método iterativo. Aí entram, você precisa de matemática e de computação. Precisa, às vezes a sua matemática pode ser mais ou menos e a sua computação ser boa. Às vezes o esforço computacional do cálculo de cada aproximação pode ser muito caro e aí começa a valer a pena você pensar um método numérico, um algoritmo matemático que permita você chegar lá com menos iterações. Não adianta, sei lá, você tem um negócio que você sabe que se você fizer um número grande de iterações, que pode ser enorme, você chegará lá. Mas se esse número de iterações, às vezes o tempo que custa cada iteração for maior que o tempo que você tem para resolver o problema, não é bom. Mais ou menos esse é o critério. Então, isso aqui é a decomposição em valores singulares. Tem essa mesma demonstração, você pode colocar a seguinte pergunta: e quando é que eu posso garantir com n igual a m que o i e o vi são o mesmo? Quer dizer, quando é que eu vou ter autovetores e autovalores? Pensando um pouquinho, você pode chegar à conclusão que precisa que, se a t fosse simétrica, é bom, dá para fazer, e aí esse método vai produzir o teorema espectral. Porque no caso da T simétrica, em vez de você trabalhar com T de U, o truque é o seguinte: em vez de trabalhar com T de U, você trabalha com T de U, U. Só para dar a dica, assim, Porque, olha só, imagina que você conseguiu a sua base, né, T, sei lá, do espaço Rn, não Rn, né? Então, vamos pensar assim, que a sua base aqui é ε1, εn, a sua base ortonormal boa. E aí você vai pegar U vai ser x1 ε1 mais xn εn. E aí T de U vai ser x1 T de ε1 mais xn
T de εn. Esses caras também são uma base ortonormal. Eles são uma base ortonormal. Então, isso aqui é igual a... Bom, deixa assim mesmo. Então, se você fizer T de U, escalar T de U, vai ser o produto escalar desse por ele mesmo. Só que como esses caras, esses são ortonormais e esses aqui também são ortogonais. Não são ortonormais, mas são ortogonais. Então, isso aqui vai dar... quer dizer, vamos pensar assim... V1 Vn com T de εi igual a lambda I VI. Então, isso daqui ó, vai dar x1 lambda 1 V1 x1 lambda 1 V1 mais xn lambda n Vn xn lambda n Vn. Por quê? Porque o V1 com o V2 dá zero, o V3 com o V18 dá zero. Tá? Então, só sobram esses daqui. Quer dizer, isso daqui vai ser... agora, V1 escalar V1 é 1. Então, isso aqui vai ser lambda 1 ao quadrado x1 ao quadrado mais lambda n ao quadrado xn ao quadrado. Tá? Isso é o que vai dar. Repara que quando, vamos dizer, isso aqui, se a soma do x1 ao quadrado mais xn ao quadrado for igual a 1, isso aqui é uma média dos quadrados desses caras. Então, se o maior de todos for o lambda 1, quando você botar o peso todo no lambda 1, vai dar o maior valor desse cara. Bom... Agora imagina que você quisesse o seguinte, ao invés disso daqui, você quisesse isso daqui, mas vou apagar essa, vou deixar isso assim um pouco. Vamos fazer a mesma coisa, só pensando assim, que em vez de ter V1, Vn, você tivesse T de εi igual a lambda I, εi. Então, ó, seria bastante razoável fazer aparecer os lambdas, em vez de fazer T de U escalar T de U, faz T de U escalar U logo. O que dá isso aqui? Ó? Se U é isso daqui, T de U escalar U vai dar x1 lambda 1 ε1 mais xn lambda n εn escalar x1 ε1 mais xn εn. Como esses caras são 2 a 2 ortogonais, isso aqui vai dar lambda 1 x1 ao quadrado mais lambda n xn ao quadrado. Agora, isso é uma média dos lambdas. Então, o maior valor vai ser obtido quando? Quando você botar o peso, né? Se o lambda 1 for maior, você botando o peso todo no x1, esse vai ser o maior valor desse produto aqui. Então, a ideia, no caso quando você está procurando, não os caras assim, mas os VIs iguais aos εi's, a ideia é que você, em vez de procurar maximizar isso daqui, você procure maximizar isso aqui. Então, você vai fazer a conta com isso. Aí vai ser importante, na hora que você derivar, só que na hora que você deriva T de C de T, escalar C de T, isso daqui, vamos dizer, derivada em relação a T, vai dar T de C ponto de T, escalar C de T, mais T de C de T, escalar C ponto de T. Na nossa conta, isso aqui era igual a T de WU mais T de U W.
isso aqui vai ser zero. E se eu pegar o U, que seja o ponto de máximo desse negócio, e o W ortogonal a ele, isso vai ser zero. E se eu puder trocar, ó, se eu puder escrever, se a T for simétrica, eu vou ter U T de W. Então isso aqui vai me dar 2 vezes T de W escalar U igual a zero. Quer dizer, se T de U W igual a U T de W, eu vou concluir que T de W escalar U igual a zero. Então, na minha figura lá, vai acontecer o seguinte. Eu olhei para cá, aí eu olhei para o máximo de T de U escalar U. Aí eu achei um U aqui que é o ponto de máximo. Se o W é ortogonal, se o W está aqui no espaço ortogonal, eu estou concluindo que o T de W também está no espaço ortogonal. Então eu posso refazer a coisa agora levando esse espaço nele mesmo e achar o segundo, o terceiro e o enésimo. Então o primeiro vai ser o primeiro autovetor. Primeiro, por que esse U é autovetor? Por quê? Porque W escalar U igual a zero está implicando também, ó, trocando a coisa de outra maneira, está implicando que T de U escalar W igual a zero. Porque aqui, tanto eu posso pegar o T e botar para cá para dizer que T de W escalar U é zero, como eu posso botar o T para cá e dizer que W escalar T de U é zero. E aí dizer que W escalar T de U é zero, é dizer o seguinte, ó, todos os vetores, o T de U é ortogonal a todos os vetores que são ortogonais a U. Então eu tenho U, tenho o plano tangente ali, a esfera, que são os caras ortogonais a U, e o T de U é ortogonal a esse plano, então ele é um múltiplo do U. Então isso aqui vai implicar que T de U igual a lambda U. Então ele é um autovetor e no espaço, o espaço ortogonal a ele é invariante por T. E aí eu posso continuar. Quer dizer, que eu estou fazendo de uma maneira resumida, refazendo a demonstração do teorema espectral, agora mostrando que, usando o fato de que essa função, né, f de U igual a T de U escalar U, vai ter um máximo na esfera, então o ponto de máximo disso vai ser um autovetor. Então eu acho o autovetor e o espaço ortogonal é invariante, aí eu acho outro autovetor, outro autovetor, outro autovetor. Essa, para mim, é a demonstração mais legal do teorema espectral e da decomposição em valores singulares, e de alguma maneira ela, pelo menos em alguns casos simples, ela se generaliza também para a dimensão infinita. Bom, então é isso. Foram nossos exercícios de cálculo. E vem aí leis de Newton e outros exercícios.